Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Nosso assunto são os super salários no funcionalismo público. O governo vai tentar criar uma trava para esses super salários que funcionaria como, hein, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Megali, para realmente funcionar, o que o governo está esperando aí, né? Qualquer mudança, qualquer exceção precisa vir por lei complementar. Então, coloca claramente na Constituição, primeiro, que não pode ter supersalário ninguém, nem executivo, legislativo, nem judiciário. Esse é um ponto importante, ou seja, engloba todo mundo. A gente sabe dos penduricalhos, dos benefícios, dos extras lá, né? Sempre aqueles auxílios que acabam não contando para a regra do abate-teto. Então, na prática, o servidor que já está no topo do funcionalismo, ele está lá ganhando o salário do ministro do Supremo, né, que é mais de R$ 40.000. Qual é o problema? O problema é que ele tem auxílio representação, auxílio moradia, verba disso, verba daquilo, e isso não vai caindo na conta, isso não vai caindo lá no cálculo, né, que proíbe o super salário. E aí ele, com essas verbas extras, vai aumentando a renda, né? E aí, quando se chega lá, se vê, você tem um custo de cerca de R$ 5 bilhões. Essa é a estimativa do que custa o salário que o servidor ganha acima do teto. E veja bem, Megali, a gente não está falando, obviamente, daquele servidor que está na base, que realmente ganha menos, né? A gente tem uma massa aí de servidores, principalmente do executivo, que estão com salários achatados, que fazem reivindicações há anos. A gente está falando do topo do funcionalismo público, que já ganha o máximo e, mesmo assim, consegue lá artifícios para ganhar ainda mais. Para salários que passam de 50, 60, 70, se for colocando os penduricalhos. Bom, o governo encaminhou essa PEC ontem, uma mudança constitucional, no fim do dia, era o que faltava para os parlamentares analisarem, além dos projetos que já chegaram, também essa mudança de Constituição. E aí, na prática, estabelece isso. Olha, fica claro na Constituição e qualquer exceção precisa vir por lei complementar. A lei complementar é mais difícil de aprovar que aquela lei ordinária, aquela que realmente precisa de menos votos. E o que aconteceu ao longo dos anos, Megali? Olha, como os sempre dar um reajuste é mais difícil, a gente está falando aí de categorias que brigam por recomposição salarial, com base em perdas inflacionárias. Então, artifícios que sempre foram criados foram os seguintes: olha, você não ganha o aumento, mas eu te dou aqui uma verba é representação, e assim vai passando. E quando você vê, cria lá uma série de penduricalhos que custam e custam muito para o erário. Esse é um papel aí, uma tarefa dificílima, porque você mexe com corporações, você mexe com lobbies poderosíssimos aqui em Brasília de servidores públicos. É uma discussão que é feita há muito tempo no Congresso, né? A gente tem projeto já aprovado, né? Em uma das casas está esperando votação, mas é um projeto mais frágil. Essa matéria, como ela mexe com a Constituição e cria essa trava, né, para qualquer exceção passar por lei complementar, é uma proposta que ultrapassa aí esse projeto, e o governo vai ter um desafio enorme para vencer essas resistências de todos os poderes e conseguir colocar isso claramente na Constituição. Agora, até engraçado, Megali, a gente tem uma regra já, que é a regra do teto. Só que é um teto que ele é furado. Então você tem que criar uma outra regra, é uma espécie de teto do teto, né, para evitar realmente esses dribles que são feitos e foram feitos ao longo de muitos anos. Bom, na prática, hoje tem uma reunião de líderes aqui na Câmara para discutir o trâmite. A ideia já é votar esses projetos aí amanhã, no máximo quinta, na Câmara, já conseguir aprovar e encaminhar para o Senado, né? A gente tem aí um corre-corre, 3 semanas de votação, então essa reunião vai ser importante para definir esses próximos passos. Ô, Orengo, tem alguém algum representante de classe aí, do funcionalismo, alguém que mete a cara lá para defender essas mamatas? Para falar assim, Sempre não, tem, né? veja, ó, isso é justo sim, esse auxílio é muito justo, o auxílio creche, o auxílio não sei o quê, o auxílio... Eu lembro que até um tempo atrás um estado, acho que não tem mais, mas tinha um auxílio faculdade para filho de magistrado, era um negócio assim, o cara um cavalão lá de 24 anos de idade e a gente pagando para ele estudar na faculdade. Assim, tem absurdos assim para todos os gostos. Tem alguém aí que mete a cara e fala, isto é justo. E eu vou explicar por quê. Ou não? É uma discussão que é travada nos bastidores. Tem sim, viu, Megali? Não tenha dúvida. É A gente vai ver mesmo? muito essa discussão. São categorias, sindicatos, representações, associações de servidores que vão fazer esse debate e vão mostrar a cara sim. E qual é o argumento que a gente sempre ouve? Olha, como não teve lá uma recomposição inflacionária, como não foi permitido o aumento, o que se criou? Se criou um auxílio.
para fazer uma espécie ali de compensação a servidores que não tiveram reajuste inflacionário. Então, assim, argumentos sempre existem. O problema é que você vai colocando isso na ponta do lápis, né, se cria uma série de distorções e a conta é essa aí, é 5 bilhões de reais. Quem é que paga essa conta? Obviamente é a parcela que ganha muito menos do que isso, é muito menos do que 44 mil reais e tem que pagar uma tributação altíssima para fazer frente a isso. E no fundo, Megali, o dinheiro sai sempre do mesmo lugar, que é o pagamento de imposto, né? E é necessária uma reestruturação porque as distorções são imensas, mas pode ter certeza que esse debate vai existir aqui e as associações vão marcar posto, né? Vão estar presentes aqui no Congresso para fazer esse A debate. justificativa normalmente é a comparação com a iniciativa privada, né? Alguém que trabalha, vamos colocar aí, sei lá, um advogado que trabalha em um grande escritório ganha X, ganha um monte de zero ali na folha de pagamento dele, enquanto que quem trabalha para a Justiça do Brasil, o servidor público, não ganha a mesma coisa. Da vida, né? Vá São, trabalhar Carla, lá mas então. então, Mas você sabe que são esse é um ponto escolhas. importante, só para pegar esse aspecto aí, tem uma pesquisa do Banco Mundial que aponta que o funcionário do setor público no Brasil ele ganha 90% a mais do que a mesma carreira da iniciativa privada. Mas aí é preciso fazer uma diferenciação. Você tem uns servidores da base que realmente estão há muito tempo com salários achatados e acabam pagando uma conta mais alta. A questão é o andar de cima, né? Quem está É. realmente lá no topo. E aí, você está falando de carreiras típicas de Estado, geralmente, né? São aquelas carreiras que só existem no Estado, que não há nem comparação. E aí são geralmente servidores que têm mais força de pressão, têm associações que são mais representativas aqui no Congresso Nacional e conseguem esses recursos, né? Até porque exercem uma função lá que para o Estado é fundamental. Então, é um jogo de pressão que a gente vê há muito tempo. O problema é que as distorções foram sendo criadas como compensações, e essa conta é altíssima, é bilionária. Vamos ver se o governo agora consegue, pelo menos, criar essas travas para evitar aumentar esses E valores. outra, eles conseguem aumentar o próprio rendimento sem o governo, né? Pega o ministro do Supremo, por exemplo. O ministro do Supremo leva um estilo de vida que não condiz com um salário de 44 mil reais. O salário de 44 mil reais é muito alto, mas o estilo de vida deles é de quem ganha muito mais que isso, porque, Isso. primeiro, porque eles têm as mamatas do Estado, mas se não tivessem, uma palestra de um ministro do Supremo pode chegar a 200 mil reais. Esses caras eles conseguem tirar muito dinheiro por fora, não precisam do Estado brasileiro bancando. Veja, eu acho que o Estado brasileiro tem que remunerar bem, sim. Tem que remunerar bem. Essas profissões são importantes. A 44 mil já é uma bela remuneração. Num país em que quanto? 60% da população ganha até 2 salários mínimos, é uma remuneração excelente, especialmente para quem não é impedido de buscar outras fontes de renda e busca o mesmo. Não é o Gilmar Mendes que tem uma instituição com fins lucrativos lá em Lisboa, que toda hora tá fazendo evento patrocinado por grandes marcas. Porra, o dinheiro jorra quando você tá no topo da cadeia alimentar do funcionalismo público. O problema é quem tá na base. Esses sofrem bastante e ficam muito chateados quando a Quando a gente gente fala. fala aqui de funcionalismo público sem deixar bem claro que a gente está falando daqueles que estão no topo da pirâmide. Reclamam e reclamam com toda razão.